contra ele. E, para tal, instituiu-se a comissão processante, que, ao final, chegou à conclusão de que as acusações que pesavam contra ele feriam o decoro parlamentar e, por voto de 5 membros dessa casa, o vereador, então, foi afastado. É um direito democrático de todo mundo, e graças a Deus que estamos num país democrático, e ele, inconformado com a decisão, usando das faculdades legais, ele impetrou um mandado de segurança na comarca local, com a finalidade de buscar a nulidade do processo que levou à cassação dele. E o fez sob pelo menos um argumento, que eu reputo por mais relevante, que o procedimento que levou à cassação dele foi incorreto, haja vista que o número de vereadores que votaram para que ele fosse cassado deveria ser de 6 e não de 5, como foi o resultado final. É preciso aqui dizer que o direito ele comporta mais de um entendimento sobre uma mesma matéria, e o Decreto-Lei 201 de 67, que é o diploma legal que rege essa matéria, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, e ele estabeleceu, então, o procedimento para que algum membro do parlamento, e nesse caso aqui, parlamento municipal, seja afastado. E o artigo que regula a matéria dentro desse decreto, ele diz que será declarado cassado aquele vereador que, assim, for feito por 2/3, ou, me corrijo, pela maioria absoluta, que no caso seriam 2/3, dos membros da casa. E, não obstante isso ser o que está posto literalmente na lei, quem orientou a Câmara no processo de cassação do vereador entendeu que comportava um outro entendimento, que seria 2/3 dos membros remanescentes afastado o denunciado. Então, para ficar claro, a Câmara tem 9 vereadores, o denunciado não poderia participar, obviamente, da votação, sobrariam 8, então seriam 2/3 de 8, que no caso seriam 5 vereadores, como de fato foi feito. Mas é direito dele, e ele exerceu o direito dele, de, através desse mandado de segurança, buscar a nulidade do processo, por entender que, na verdade, eram 2/3 dos membros da casa, independente de ser afastado ou não o denunciado, no caso, ele. Então, sob essa tese, o processo estaria eivado de vício, ou seja, teria uma nulidade insanável, e o processo, então, sendo nulo, ele deveria ocupar a cadeira novamente. Esse mandado de segurança que o vereador impetrou, ele o fez com pedido de liminar. E, para que se conceda uma liminar, o juiz ele analisa alguns aspectos, dentre eles, o prejuízo de quem está pedindo a medida liminar, que ele possa sofrer até o juiz julgar o mérito daquilo que está sendo discutido, porque o processo ele é movido pelo princípio, dentre outros princípios, do contraditório, ou seja, se alguém leva uma alegação à justiça e pede que a justiça declare o seu direito, a justiça tem que ouvir a outra parte, isso que a gente chama de contraditório. E isso é um processo que demora. Então, para resguardar o direito, quem está pedindo a medida pede para que ele permaneça, no caso específico do vereador João, que ele permanecesse no cargo até que a juíza enfrentasse o mérito e aí dissesse se, de fato, a Câmara agiu ilegalmente, se houve alguma nulidade no processo ou não. A juíza, naquele primeiro despacho, ela negou, ela indeferiu essa liminar do vereador no mandado de segurança, ao entendimento de que eles não estariam sofrendo prejuízo grave nem de difícil reparação, em esperá-la julgar o mérito. Inconformado com essa decisão, e isso é direito dele, e todo cidadão tem que exercer o seu direito na forma da lei, ele recorreu, então, à instância seguinte, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e numa decisão em dezembro do ano passado, o desembargador André Leite Costa, que é o relator do processo, ele entendeu, tal qual a juíza aqui de Ouro Branco, a doutora Daniela, que não havia nenhum prejuízo a ele
de ficar de fora do mandato até que ela pudesse julgar o mérito. Esse recurso, depois ele teve que ser discutido pela Câmara, que é composta de 3 desembargadores, e no dia de ontem, dia 17, melhor dizendo, antes de ontem, dia 17, essa Câmara se reuniu, então, para discutir se acompanhava o entendimento daquele relator, que é o desembargador André Leite, e os outros 2 membros teriam outro entendimento. E o resultado foi que esses 2 outros membros, que é o desembargador Oswaldo Oliveira Firmo e o desembargador Vitor Peixoto Henriques, eles tiveram um entendimento divergente do relator de que realmente o vereador, estando afastado do cargo, ele estava sendo, de alguma forma, sofrendo algum prejuízo. Eu faço essas colocações, senhor presidente, dos demais pares, porque nós precisamos de, pedagogicamente, tratarmos as coisas públicas de forma pública. E, de alguma forma, a Câmara, naquele primeiro momento, que foi o processo de cassação, deu alguma publicidade, mas depois ninguém voltou a falar no assunto. E eu entendo que essa é uma matéria de ordem pública, que toda a população tem que ter acesso, tem que ter direito de saber, de fato, o que está acontecendo. E, como disse inicialmente, a juíza aqui de Ouro Branco, ela não entrou no mérito de dizer se a Câmara agiu corretamente ou incorretamente. Ou seja, o assunto, o conflito que existe entre o ex-vereador e a Câmara, ele ainda não foi decidido, porque não existe julgamento de mérito nessa matéria. Hoje o processo está maduro, ou seja, quem deveria ser ouvido, que é a Câmara, o Ministério Público já atuou nesse processo e ele está pronto para a decisão, caso ela queira e possa dar essa decisão. E eu presto esses esclarecimentos aqui, não por mim, eu presto esclarecimento pela própria casa, uma vez que, pela primeira vez na história, essa casa cassou o mandato de um parlamentar, e penso que, ao fazê-lo, os vereadores que o fizeram, amparado pelo aquele entendimento da lei, o fizeram para que pedagogicamente servisse, tanto para os outros pares que estão aqui, quanto para aqueles munícipes que um dia pretendem ingressar na vida pública e estarem aqui, e a população, de uma forma geral, de que as coisas públicas, elas precisam ser tratadas com seriedade e que o parlamento municipal não aceitaria nenhum desvio de conduta de quem quer que seja. Então, ao que me parecia naquele momento, estando fora da Câmara, que esse era o recado que essa casa queria dar à população. Por isso que eu me senti na obrigação, mais que no direito, de vir a essa tribuna, não por mim, mas pela própria casa, prestar esclarecimentos, porque o cidadão que é leigo, ele não entende se amanhã... Aliás, muitos munícipes não sabem até hoje que o vereador foi cassado por um processo realizado por essa Câmara. Alguns pensam até que ele está afastado em razão daquele problema que ele teve, o atentado que sofreu, não sei qual o nome dá, e por isso ele não está aqui nessa casa. Mas não foi esse o motivo. Agora, de fato, senhor presidente, algumas reflexões. Na seara jurídica, o que eu precisava dizer era isso, que, de fato, não existe ainda julgamento de mérito. Esse recurso que ele ganhou, ele deve trazê-lo, sim, à Câmara, caso, assim que for publicado, e o tribunal mandar a ordem para o cumprimento, oficiar a juíza para que intime a Vossa Excelência para cumprir e reintegrá-la ao cargo. Mas o assunto ainda não chegou ao final, porque a juíza vai enfrentar um mérito. Se no mérito ela decidir favoravelmente a ele, dizendo que houve nulidade no processo, cabe a quem tiver interesse de recorrer da decisão, e quando eu digo cabe a quem de direito, que não sou eu, porque eu não sou parte nesse processo, em momento nenhum. As partes nesse processo são o vereador João da Fraga Duarte e Câmara Municipal de Ouro Branco, na pessoa do presidente. Então, eu não tenho legitimidade, e mesmo que tivesse, eu não tenho interesse, eu não teria interesse em impetrar nenhum recurso, porque eu não participei do processo que levou à cassação dele,
Portanto, eu não vou oferecer nenhum juízo de mérito se ele estava certo ou errado, porque eu não fui convocado a fazê-lo. Até acho